Olá, gente. Nós estamos entrando na aula de número 12 da nossa disciplina Gesell. Aula de número 12, nós hoje vamos falar de um tipo de roubo que talvez as pessoas não entendam como propriedade, ou entendam como uma aflição ou outro, um ato de violência, né? Mas, no entanto, a Torá ela vai especificar que isso é roubo. Inclusive, no conhecido 10 pronunciamentos, que o povo chama de 10 mandamentos, está escrito o seguinte: não roubarás. Só que aquele roubo ali especificado não está falando de propriedade, não está falando de algo material, está falando sobre uma vida humana. Então, esse tipo de roubo, ele é totalmente proibido pelas leis sagradas da Torá, tá? Pelas leis sagradas da Torá é totalmente proibido, tanto para o Yehudi, para o judeu, quanto para o não judeu, para o Menoa, é proibido sequestrar alguém. Então daqui a gente aprende isso, como foi falado lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13. E isso significa que nós não devemos sequestrar ninguém. E os tribunais noéticos cumpririam essa proibição com uma própria pena capital. Na época dos tribunais, a pessoa ela receberia pena capital. Hoje nós dizemos que a pessoa é culpada, comete uma transgressão. Ela tem, inclusive, a punição pelas mãos dos céus. O que significa isso? Já falamos sobre isso, né? Pelas mãos dos céus significa o seguinte, que o tribunal ele não vai te julgar e não vai te executar. Que você não vai ser colocado sobre uma pena de capital, uma pena de morte, por mãos humanas. No entanto, significa também que o Tribunal Celestial ele pode decretar uma pena para você. Isso significa o seguinte, que pode acontecer algo na sua vida, né, em que você pode ter a punição sobre aquele ato. Não sei como que seria, talvez, para você. No entanto, é um ato punível por Deus, tá? Por Deus, Deus pode punir esse ato. Então daqui a gente aprende o seguinte, existia durante muito tempo na história da humanidade, sempre houve sequestros. Sequestros em si, sequestros dos seus semelhantes, sequestros de todos os fatores. Sempre houve sequestros, muitos sequestros na história humana. E durante muito tempo as pessoas eram sequestradas com o intuito de venda. Tá? Alguém sequestrava, hoje se sequestra para pedir resgate, né? Mas durante muito tempo as pessoas eram sequestradas para poder aquele sequestrador vender aquela pessoa no mercado de seres humanos, no mercado de escravos. Então, aquela pessoa, ela ia para outro país, nunca mais era encontrada pela família e era vendido. Esse era o sequestro. Inclusive, nós temos uma história sobre isso, né? No qual nós podemos encontrar lá no livro de Bereshit. Lá no livro de Bereshit, você vai encontrar lá na Parashat Miket, você vai encontrar a história de Yosef Atzadik. Yosef Atzadik é o José do Egito, e é dito que o José do Egito foi vendido pelos seus próprios irmãos. Dali você tem uma transgressão, por exemplo, de sequestro. Isso foi um sequestro, tá? Apesar que a gente sabia que Hashem estava sob o controle de toda a situação e que aquilo foi providente, né? Mas foi um ato de sequestro por mãos humanas, até porque um decreto divino não anula o livre-arbítrio do humano. Mas a gente sabe então daqui o seguinte, no Sefer Hinuri 36, a gente vai encontrar aqui para não roubar uma alma, como é declarado. E vem a explicação de que o versículo está falando sobre roubar almas, sequestro, Tratado Sanhedrin 86a. Então, de onde que nós sabemos que o roubo dito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, está falando sobre sequestro? Porque o Tratado Sanhedrin explica isso. A gente sabe que a chave para interpretar a Torá
A Torá escrita tem a ordem. A Torá oral, ela tem a interpretação da ordem. Então, a maneira correta de se interpretar tudo na Torá é como? É de que forma? De que maneira isso acontece? Através da explicação encontrada na Torá oral. Então, o Tratado Sanhedrin explica, olha, ali está falando de seres humanos. O Rambam, que é o Maimônides, lá no Mishneh Torah, Lihot Melahim, Leis de Reis, capítulo 9, alahá número 9, é dito que um Benoa, ou seja, que um não-judeu, é responsável por violar a proibição de roubo. Isso se aplica também a um sequestrador. Então, o Rambam vai dizer, olha, isso também vale para os Benenoa, né? Vale, então, daqui sabemos que vale, né? Mas é preciso fontes para a gente poder estar explicando, até porque esse é o nosso objetivo, que vocês conheçam, não somente porque eu estou dizendo, mas porque está escrito isso nas fontes. O Narmânides, comentário de Bereshit 34:13, ele vai colocar a responsabilidade aqui dos tribunais. Ou seja, o tribunal, os juízes, aqueles que julgam, eles têm, por si só, de cumprir a missão deles de condenar uma pessoa. A condenação correta pelo tribunal seria a pena capital. Tá? Seria a pena capital. No entanto, isso não acaba acontecendo. Hoje se tem punições, né? A pessoa que sequestra, ela vai realmente responder diante da lei civil do seu país, estará sofrendo a consequência devida sobre esse ato. Então, alguém que sequestra vai preso, isso normalmente, né? Isso é algo normal dentro da... no entanto, a punição correta seria aquela pelo tribunal. E quando um juiz não aplica, além do sequestrador ser culpado, né, além do sequestrador ser culpado, e muitas vezes o juiz ele vem de ele tem uma lei em mãos, né, e essa lei tem legisladores, então esses legisladores também assumem essa culpabilidade. E no final das contas, todos vão ser culpados de um fato. Vão ser culpados de não estar aplicando a lei corretamente para que isso aconteça. Então, ele acaba tendo certa responsabilidade. Sabemos então por aqui, confirmado, que o sequestro é proibido e que nós não devemos praticar. Então, daqui a gente vai entender o seguinte, gente. Olha, quando a gente está falando de uma vida humana, o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Hashem. Não somente isso, mas todos os seres humanos se completam. Todo ser humano ele tem entre seu semelhante a missão de ser companheiro um do outro. E não somente disso, de construir um mundo onde esteja reinando a lei, a ordem, a passividade, ou seja, a civilização. A civilidade, melhor dizendo. No entanto, quando alguém rompe essas fronteiras e acaba cometendo um ato bárbaro, o sequestro é um ato bárbaro, tá? O sequestrador ele deve ser punido de forma correta, que ele deve ser punido. No entanto, não somente isso acaba gerando vários outros problemas, tá? Cada ato desse obscuro, de falta de liberdade, de tirar a liberdade do outro, de impor sofrimento, castigo, fazer mal ao outro, ou ou tirar uma pessoa do seio de sua família, ele acarreta para a sociedade em si, para o nosso mundo em si, várias consequências que são consequências espirituais, consequências que podem fazer com que a vida humana, o desrespeito da vida humana, é um ataque de revolta contra o próprio Criador. Em si, todas as 7 leis vão refletir muito do ataque ao Criador. Então, todas as 7 leis, elas vão refletir um ato de idolatria, tá?
no final é um ato de idolatria, é um ato de revolta contra o Criador. Porque na medida em que alguém é capaz de fazer isso com um ser humano que foi criado à semelhança de Hashem, à imagem de Hashem, ele está praticamente dizendo: eu não reconheço que Deus possa ter criado o ser humano à sua imagem. Então ele está renegando a criação. Ele está renegando o Criador. Então, por essa consequência, todos esses atos, eles são atos realmente malignos, atos que fazem muito mal ao ser humano, atos que prejudicam o ser humano, atos que realmente acabam trazendo consequências para si próprio, como sociedade. Porque, como sociedade, todos nós fazemos parte de uma única sociedade. Tá? E, em si, isso traz sérias consequências. Por isso, em vez de você sequestrar alguém, Deus nos livre de fazer isso, você vai trabalhar com um outro parâmetro de bondade, que é emancipar as pessoas. Exatamente. Qual é o outro lado do sequestro? É a libertação, é a emancipação. Então, você vai comunicar as 7 leis para as pessoas que estão em volta de você. Você vai fazer com que essas 7 leis estejam chegando mais esperança, mais vida para as pessoas. Esteja chegando coisas positivas para as pessoas. Alguém que, por exemplo, está preso em algum tipo de situação conflitante, com problema, dificuldade, você, se tem como orientá-lo, você tem a missão de estar lá e colocando essa pessoa, trazendo uma forma diferente de ver a vida. E isso é uma missão sua, esse é um trabalho seu. Então, gente, o que nós aprendemos nessa aula de hoje? Nessa aula de hoje, nós aprendemos o seguinte, que o sequestro é terrível, tá? Que um Benoa não deve sequestrar. E que além do Benoa não dever sequestrar, ele tem o dever de emancipar as pessoas.